Quando a gente olha para a imagem da Eliana, loira, sorriso doce, dona de uma carreira sólida, é fácil imaginar uma vida afetiva certinha, com um único grande amor. Mas por trás das câmeras, a trajetória sentimental dela foi feita de começos, términos dolorosos, recomeços e uma luta silenciosa para construir a família que sempre sonhou. Hoje, aos 53 anos, com 2 filhos, um casamento maduro com o diretor Adriano Rico e uma nova fase na Globo, a apresentadora carrega uma história afetiva bem mais complexa do que muita gente imagina. E sim, ela já teve mais de um marido e alguns namorados bem famosos no meio do caminho. Eliana começou cedo na TV, ainda jovem no SBT. Virou um fenômeno com o Bom Dia e Companhia, e depois com Eliana e Companhia, marcando uma geração de crianças. Mas enquanto crescia como estrela infantil, a vida amorosa também se desenhava nos bastidores. O seu primeiro namorado famoso foi o cantor Marcos Quintela, do grupo Dominó. Um relacionamento de cerca de 6 anos, ainda ali nos anos 80 e 90, quando ela dava os primeiros passos na televisão. Depois vieram outros romances, até que em 1997 ela engatou um namoro que o Brasil inteiro acompanhou à distância, Luciano Huck. Os dois ficaram juntos por cerca de 2 anos, entre 1997 e 1999. Eram vistos como o casal perfeito da TV jovem da época. Mas o namoro terminou em meio a rumores de traição e ciúmes, algo que os dois nunca confirmaram publicamente, mas que a imprensa reviveu em 2024, quando Eliana passou a dividir espaços com o Huck na Globo. Logo depois, ela começou a namorar o empresário Roberto Justus. Foi um relacionamento sério. Eles ficaram juntos cerca de 1 ano e meio e chegaram até a ficar noivos. Mas o casamento acabou não se concretizando. Pouca gente lembra que a Eliana e os Justus chegaram tão pertinho do altar. Uma história que hoje faz parte do arquivo sentimental da apresentadora. Esses são apenas alguns dos namoros importantes, mas os maridos mesmo viriam depois. O primeiro casamento oficial de Eliana foi com o chefe Edu Guedes. Eles começaram a namorar ali em 2003 e se casaram em 11 de dezembro de 2004, em uma cerimônia luxuosa, muito comentada na época, com direito até vestido deixando parte da barriga à mostra. No começo, o casal era visto como uma união perfeita. 2 apresentadores bonitos, bem-sucedidos, trabalhando na mesma emissora. Só que nos bastidores, a relação foi se desgastando. Reportagens da época e pessoas próximas relataram ciúmes exagerados, brigas constantes e até mesmo um comportamento ríspido por parte de Edu Guedes. E depois de cerca de 3 anos e meio juntos, sendo pouco mais de 2 anos de casamento, Eliana tomou a decisão de se separar em abril de 2007. A imprensa reforçou à época que ela se sentia sufocada pelos ciúmes e que esse clima de tensão teria sido determinante para o fim. Foi o primeiro grande divórcio da apresentadora, o primeiro marido oficialmente reconhecido pelo público. Após o divórcio, Eliana viveu uma fase delicada. Ela mesma já admitiu em entrevistas que não foi fácil recomeçar depois de um casamento tão conturbado. Nesse período, ela teve um relacionamento com o ator português Angélico Vieira, que durou poucos meses em 2007. O namoro não avançou para o casamento, mas deixou lembranças para os 2 lados e acabou interrompido pouco antes de Angélico falecer em um acidente de carro em 2011. Esse foi um fato bastante comentado na época. Em 2008, a vida amorosa de Eliana entrou em um outro capítulo sério. Ela começou a namorar o produtor musical João Marcelo Boscoli, filho de Elis Regina e do compositor Ronaldo Boscoli. Rapidamente o relacionamento se firmou como união estável. Foi com João Marcelo Boscoli que Eliana realizou um dos seus grandes sonhos, se tornar mãe pela primeira vez. Em 10 de agosto de 2011, nasceu Arthur,
o primogênito da apresentadora. O casamento durou cerca de 6 anos, mas em março de 2014, a assessoria de Eliana confirmou a separação. Reportagens da época falaram em traição por parte de João Marcelo como principal motivo para o rompimento. Algo que nunca foi revelado em detalhes pela própria Eliana, que preferiu preservar o filho e transformar o fim da relação em um recomeço silencioso. E para o público, João Marcelo Boscoli aparece como o segundo marido de Eliana. Foi com ele que ela dividiu a casa, formou família e se tornou mãe pela primeira vez. Pouco depois do fim com Boscoli, em 2014, a Eliana começou a se relacionar com o diretor de TV Adriano Rico, filho do jornalista e colunista de televisão Flávio Rico. Do namoro, a relação rapidamente virou uma união sólida. Eles passaram a morar juntos ainda em 2014. Em entrevistas, a apresentadora o trata como marido, um parceiro de vida, o pai da sua segunda filha. Em 2017, veio a notícia que mudaria tudo. Eliana estava grávida novamente. Dessa vez, uma menina, a pequena Manuela. A felicidade, porém, deu lugar ao medo. Durante a gestação, a apresentadora sofreu um deslocamento de placenta. Ela teve um sangramento severo e precisou passar por uma cirurgia para evitar um aborto espontâneo, ainda no 3º mês. Ela ficou meses em repouso absoluto, parte desse tempo internada. Se afastou da TV e chegou a dizer anos depois que esteve à beira da morte mesmo, na gravidez de Manu. A pequena nasceu no dia 10 de setembro de 2017, muito saudável, depois dessa longa gestação, de risco e cercada de oração. A própria Eliana contou em entrevistas recentes que foram quase 5 meses hospitalizada, vivendo a angústia de não saber se conseguiria levar a gravidez até o fim. Ela passou ali momentos muito difíceis. Após o nascimento de Manu, a imprensa noticiou que Eliana e Adriano iriam oficializar o casamento no papel, depois de 4 anos juntos. Ela chegou a comentar detalhes de uma cerimônia discreta, reforçando que a união já existia na prática. Hoje, Adriano Rico é visto como o 3º marido de Eliana, o companheiro com quem ela formou a família dos sonhos. Um casal de filhos, uma casa estruturada e o apoio em todas as fases. Se a gente olhar para a vida da Eliana com o olhar de certidão de casamento, dá para dizer que ela teve 2 casamentos civis confirmados, com Edu Guedes entre 2004 e 2007 e com Adriano Rico, com quem ela oficializou a união após o nascimento de Manuela. Mas na prática, em termos de vida conjugal, os maridos que dividiram a casa, rotina, planejamento de família, podemos contar 3 grandes uniões. O primeiro casamento com Edu Guedes, marcado por paixão, mas também por ciúmes e separação conturbada. O João Marcelo Boscoli, uma união estável de anos com o nascimento do Arthur e um final doloroso, ligado a uma suposta traição. E o casamento atual com Adriano Rico, o pai da Manuela, um parceiro presente na fase mais delicada da vida da apresentadora. Se somarmos isso aos namoros de grande repercussão, Marcos Quintela, Luciano Huck, Roberto Justus, Angélico Vieira, fica claro que a vida amorosa de Eliana foi cheia de viradas, recomeços e escolhas difíceis. E depois de mais de 2 décadas ligadas ao SBT e uma passagem marcante pela Record, Eliana fez em 2024 uma das escolhas mais simbólicas de sua carreira: deixar o SBT e assinar com a Globo. Ela anunciou a sua saída em abril de 2024, encerrando o programa dominical Eliana, em junho daquele ano. Em 27 de junho de 2024, a Globo anunciou oficialmente a sua contratação. Logo em seguida, ela estreou como âncora do Saia Justa, do GNT, dividindo o sofá com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.
A imprensa avaliou que o formato de conversa no sofá caiu como uma luva para a apresentadora, a comparando até uma nova Hebe pela forma leve e afetuosa de conduzir as conversas. Em 2025, a Eliana assumiu a 5ª temporada do The Masked Singer Brasil, na TV aberta, fazendo a sua estreia aos domingos da Globo, mesmo com o formato já dando sinais de desgastes de audiência. E o próximo passo já está definido. Em março de 2026, ela estreia o programa de auditório Em Família com Eliana, aos domingos, antes do futebol. Um formato que mistura música, histórias familiares emocionantes, auditório e viagens pelo Brasil, claramente inspirado já no que ela fazia no SBT, mas com a cara nova da Globo. Por trás da imagem suave da apresentadora, existe uma mulher que apanhou da vida, recomeçou mais de uma vez e ainda assim continua acreditando em amor, família e felicidade aos domingos na TV. O que você achou da história da Eliana? Olha, não esquece de deixar o seu like, ok? Deixe também o seu comentário e diga a cidade de onde você está assistindo. Para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no TV dos Famosos e assinar o sininho de notificações. Eu vou deixar outro vídeo super interessante para você aqui nos cards. Basta clicar aqui nesse card para assistir. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima.